Romanos capítulo 15, versículos 14 a 21. Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Mas, em parte, vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de alguma coisa senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até à Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. E até aqui. E com este texto, Paulo começa a concluir a Epístola aos Romanos. Uma epístola em que ele, sobretudo, tocou problemas da circuncisão, problemas da lei, problemas relacionados com a interpretação dessa mesma lei, apontando para Cristo Jesus. E se os irmãos estão lembrados, porque Paulo, aqui logo no versículo 14, mostra a sua tranquilidade. E a tranquilidade em relação àquilo que foi a grande luta e era constantemente a grande luta do apóstolo Paulo. Procurar que os crentes fossem ou alcançassem um estado de maturidade. Maturidade cristã que Paulo aqui reconhece que os crentes em Roma tinham. E vejam, ele resume neste versículo aqui estes sinais de maturidade cristã. E essa maturidade cristã mostra-se disto. Por um lado, o apóstolo Paulo diz: eu, da minha parte, irmãos, estou persuadido, estou convencido, estou tranquilo. Não há nada que altere o meu pensamento, o meu sentimento em relação a vós, quanto à vossa maturidade. E ele depois aponta de que vós já estáis cheios de bondade. Cheios de bondade. E, meus irmãos, o que é bondade? É querer. Querer. Não, bondade. Bondade. Cheios de bondade. O que é uma pessoa que é bondosa? Faz o bem. Procura não apenas fazer o bem, mas faz parte do seu caráter, o que significa que, normalmente, ela faz o bem. Bondade é exatamente o contrário de maldade. E os irmãos coloquem agora, ou vejam as coisas nesta perspectiva, alguém que está cheio de maldade, só faz o mal, só pensa o mal, maquina o mal. Alguém que está cheio de bondade, só pensa em fazer o bem aos outros. É aquilo que o seu coração está cheio, é aquilo que a motiva, é procurar o bem dos outros. Portanto, uma pessoa bondosa, uma pessoa que é boa, uma pessoa que constantemente procura fazer o bem, que tem um coração generoso, tem de facto uma constância. Não é alguma coisa que acontece isoladamente de vez em quando, ou acontece, faz para algo, é bondosa para alguns, mas não é para outros.
portanto, reparem, é uma marca de maturidade cristã. E digamos, o que é que mostra a nossa maturidade? Todos os que estão aqui somos maduros, não é? Por causa da idade, por causa do tempo, por causa das experiências. Então nós já não vamos atrás de qualquer cantiga, já não vamos, não temos inconstância, nós, digamos, atingimos um patamar de vivência, não é? E portanto é nesse patamar que nós ficamos e que eventualmente podemos ir subindo, melhorando. O patamar ou estas marcas de maturidade cristã é próprio de alguém que já tem tempo na vida cristã, mas não necessariamente muito tempo, porque há crentes convertidos há pouco tempo, podemos dizer, que já alcançaram, digamos, patamares de maturidade cristã. Talvez por causa daquilo que as próprias pessoas são. Alguém que já é uma pessoa boa não precisa de muito para estar cheios de bondade, não é? O Espírito Santo favorece, ajuda tudo isso. Se a pessoa é má e praticou maldade, então tem que haver, digamos, uma viragem completa, não é? Radical até. É substituir toda aquela maldade que caracterizava por bondade. E quando falamos em caracterizar, característica, é alguma coisa que faz parte do caráter, que está lá sempre. Não quer dizer que às vezes uma pessoa que está cheia de bondade não possa ter um momento de fraqueza. E passa-lhe assim pela cabeça um ato de maldade. Mas, meus irmãos, essa será a exceção a uma regra. Porque quando alguém atinge este patamar de maturidade, cheio de bondade, é lá que vai continuar. Essa é a sua forma de estar. Não esperamos que a pessoa reaja ou faça de outra maneira, não é? Porque aquilo é próprio dela. Podemos dizer, eu já conheço. Sei que essa pessoa ou dessa pessoa não espera outra coisa. Porquê? Porque ela é constante. É constante naquela forma de estar. E isso tem a ver com maturidade. Depois ele diz, cheios de todo o conhecimento. E eu aqui pergunto, os irmãos estão cheios de todo o conhecimento? Estamos sempre a aprender. Mas isso significa que nunca vamos ficar cheios de todo o conhecimento. Sim, mas conhecimento é importante para a perfeição. Mas perfeitos nós nunca alcançaremos. Aqui, perfeito só Deus. No entanto, tem que ser o nosso alvo, para lá. Mas eu preciso de estar cheio de bondade, cheio de conhecimento, para poder alcançar a perfeição, ou caminhar mais para a perfeição. Então, cheios de conhecimento, aqui é evidente que é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa que parece ser absoluta, mas é sempre relativa. Vou explicar. Cheios de todo o conhecimento, quando coloca aí todo o conhecimento, parece que já sabe tudo. E, portanto, isto seria o absoluto. Mas nós nunca sabemos tudo. Nenhum de nós. Então, estes cheios de todo o conhecimento têm a ver com o quê? Eu sei tudo aquilo que é preciso saber para eu andar na vida cristã e no caminho cristão. É o essencial que não me deixa dúvidas. Quer dizer, eu não vou vacilar perante qualquer vento de doutrina, por exemplo. Eu sei em quem tenho crido. Digamos, no essencial, eu conheço Deus, mas nunca consigo, nesta vida, conhecer Deus como sou conhecido. O apóstolo Paulo diz isso, não é? Hoje vemos por enigma. Olhamos como para um espelho. Deus conhece-nos na plenitude. Nós conhecemos Deus, mas não conhecemos Deus na sua plenitude, porque Deus é transcendente, está muito para além disso. Então, quando aqui diz cheios de todo o conhecimento, é todo aquele conhecimento que é essencial em termos de doutrina, das doutrinas básicas, fundamentais, em termos de ética também,
Portanto, os romanos tinham este conhecimento de doutrina e ética suficientes para quê? Para não se deixarem levar por qualquer doutrina que pudesse aparecer, contrária às Escrituras. Eles tinham, digamos, raízes fortes, um bom conhecimento das coisas de Deus, não é? Um conhecimento claro das doutrinas bíblicas. Tinham a sabedoria de Deus, exatamente. Depois acrescenta aí um outro aspecto que eu pergunto: será que nós temos? Os irmãos têm? E depois diz: e capazes vós mesmos, ou seja, sem precisarem de alguém aí ao vosso lado, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. E os irmãos estão a ver este patamar. Qualquer um de nós aqui é capaz de admoestar os outros, não é? Você falhou, você é assim, você é assado. E nós apontamos o dedo. Mas a ideia que o apóstolo Paulo tem aqui não é essa. Cada um de nós pode atirar pedras aos outros. Mas a questão não é atirar pedras aos outros. É admoestar em que sentido? Meu irmão, aquilo que você está a fazer não está bem. Como é que eu posso ajudar? Olha, eu já passei por essa experiência. Deixe-me contar-lhe aquilo que eu passei e como o Senhor me ajudou. Isto é admoestar no sentido de ajudar o meu irmão que está caído a levantar-se. É aconselhar-se, é exortar-se, é ajudar-se. Não para criticar no sentido de deitar abaixo, mas até fazer uma crítica que seja construtiva, de ajudar-se. E nós precisamos disso uns dos outros. Aliás, se os irmãos estão lembrados, os versículos anteriores, vejam no capítulo 15, versículo 1, que nós já considerámos há 3 semanas atrás, não é? O que é que diz? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o quê? O que é bom para a edificação. E a minha admoestação passa exatamente por aqui. Eu sou capaz de ajudar o meu irmão ou irmã naquilo que me parece acerca dele ou dela que não está bem. E o meu propósito não é derrubar, não é, eu sou melhor do que tu, eu sou forte, tu és fraco. Não. Isso não é aquilo que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz capazes de admoestar-vos uns aos outros, como sinal de maturidade. Então, como sinal de maturidade, é preciso que haja duas atitudes aqui. Uma da parte de quem vai admoestar, que seja com o propósito de edificar. Outra da parte de quem é admoestado, que receba isso como sendo uma ajuda para melhorar. Que entenda que o propósito é ajudar, não é estar a pôr e a derrubar. E isto era uma característica que o apóstolo Paulo já havia nos romanos e por isso mesmo ele estava tranquilo. Meus irmãos, é uma característica nossa. Nós somos capazes de nos admoestarmos uns aos outros, ajudando-nos a melhorar, a edificar, procurando o bem do nosso irmão ou irmã. E este é um sinal de maturidade, em que nós não somos perfeitos, ninguém é, mas digamos, nós estamos numa família, nós estamos numa igreja, que é família, é assim que eu concebo a igreja aqui, no sentido de, se algum de nós está a precisar de ajuda, está a precisar de um ombro para chorar, o nosso ombro está aí. Se alguém precisa de algum apoio, nós estamos aí. Se eu alguma vez precisar de apoio, os irmãos estão aí. E é este o espírito de admoestação uns aos outros, no sentido de confortar, de encorajar, de animar, para que nós todos possamos crescer, não é? E o apóstolo Paulo estava persuadido de que os crentes em Roma já tinham isto.
tinham alcançado estes sinais de maturidade cristã. Por isso mesmo ele estava tranquilo. E também, digamos, ele aqui no final da carta, a chegar ao final da carta, ele deixa bem claro isso. Ele pode terminar a carta, não tem mais nada de especial para dizer, porque tudo já foi dito, e ele sabe que o comportamento dos romanos o deixa tranquilo e que irá permanecer, irá ser constante. Não é? Depois, a partir do versículo 15 até ao 21, o apóstolo Paulo fala do ministério cristão, do seu ministério cristão. E reparem, a partir do verso 15 ele coloca logo a tónica pessoal. Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Bom, é importante lembrarmos uma coisa, isso vem mais adiante. Paulo já tinha estado em Roma quando escreveu esta carta? Ainda não. Ele desejava muito ter ido lá, mas nunca teve a oportunidade. Bom, como é que eu sei o que estou a dizer? Neste mesmo capítulo 15, um bocadinho mais adiante, ele manifesta exatamente isso. Vejam no verso 22, que nós vamos deixar para a semana, mas verso 22 até ao 24. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, eu o farei quando for a Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós encaminhado para lá. Paulo já há muito tempo que tinha este desejo, esta necessidade. Ele ouvia. Alguns até pensam que foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Não foi nada. A igreja de Roma foi fundada por crentes que se deslocaram e Roma era naturalmente a capital do Império e ali encontraram, digamos, o seu modo de vida. Muitos crentes estavam em Roma e acabam por ser perseguidos também em Roma, não é? Portanto, havia uma igreja forte em Roma, uma igreja que, podemos dizer, era constantemente provada pelo fogo, pelas perseguições. E Paulo, daquilo que ouvia, de facto tinha um grande desejo de ir lá. Ainda não tinha tido a oportunidade, porque tinha tido outros afazeres, tinha tido outras viagens missionárias. É curioso, ele acaba por ir a Roma, não propriamente por sua vontade, mas em parte obrigado por causa de ter sido preso e depois de ter apelado para César. E então aí é que ele é enviado para Roma, mas debaixo de prisão, e lá esteve também em prisão domiciliária durante algum tempo até que foi liberto. Então vamos ver o que é que o apóstolo Paulo lembra os crentes em Roma, trazendo à memória, verso 15, aquilo que tinha a ver com a sua vida. Por causa da graça que por Deus me foi dada para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. E logo aqui temos dois aspectos importantes. Paulo era ministro por causa de quê? Da graça de Deus. E sendo ministro por causa da graça de Deus, ele tinha toda a autoridade. Ele não quis ser ministro de Jesus, pois não. Ele até estava pronto para ser ministro de Deus, mas não de Jesus. E é na estrada para Damasco, na Síria, perseguindo os cristãos daquela seita, que ele tem aquela visão e a voz que ele ouve do Cristo ressurreto. Saulo, Saulo, porque me persegues? Deus chamou-o para o ministério. Mas Deus podia tê-lo chamado para o ministério apenas entre os judeus. E, na verdade, Paulo começou a ministrar a quem? Aos judeus. Até que depois acabou por ser enviado, comissionado para os gentios. E foi constituído ministro, apóstolo para os gentios. E nós sabemos
digamos, não desta carta, mas de outras cartas, e particularmente do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Principalmente, digamos, naquilo que era na altura chamada Ásia Menor e que hoje é o território da Turquia. Paulo fez várias viagens missionárias aí. Também, para além da Turquia de hoje, entrou na Grécia e entrou na Macedónia. E a Macedónia era, digamos, ligado à Grécia, mas era de facto um território distinto. E que hoje está distribuído por 3 países. Pela própria Macedónia, que é uma das antigas províncias da Iugoslávia, pela Bulgária e pela Grécia. Então, é ali um vasto território interessantíssimo. E os irmãos lembram-se daquela visão que Paulo teve? Passa a Macedónia, ajuda-nos. E Paulo passou, porque o Espírito o guiou nesse sentido. Então, as viagens missionárias do apóstolo Paulo foram, de facto, direcionadas para evangelizar os gentios. Contudo, havia uma coisa interessantíssima da estratégia missionária do apóstolo Paulo. Qual era? Ele chegava a um determinado lugar e aonde é que ele procurava ir primeiro? À sinagoga. Porquê? Porquê, meus irmãos? Era onde encontrava os judeus reunidos, sim. E, em várias vezes, Lucas, ao escrever o livro de Atos, menciona isso. Ele procurava persuadi-los a quê? À fé em Jesus. Ele identificava-se com eles, naquilo que era toda a sua ascendência. Ele conseguia falar a linguagem deles e mostrar que Jesus era de facto quem? O Messias prometido aos judeus. E muitas vezes reunia um sábado e depois outro e outro, disputava e depois dali tinha resultados, ou favoráveis ou contrários. E aqueles que eram contrários aconteciam muitas vezes, de tal modo que Paulo às vezes tinha que fugir, não é? Porque os judeus vinham, consideravam que Paulo não era mais do que um traidor da fé judaica e por isso mesmo era para ser perseguido, era para ser morto. Tal como fizeram a Jesus e como ele próprio também chegou a fazer aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus. Mas depois, digamos, alguns judeus convertiam-se e, entretanto, o Evangelho ia sendo conhecido naquela cidade e Paulo, naturalmente, às vezes acabava por reunir onde? Na casa de alguém que se convertia, de alguém que mostrava interesse e aí, muitas vezes, nascia a igreja. Ministério aos gentios que era de facto sagrado. Diz no final do verso 16, ministrando o Evangelho de Deus para que sejam os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. E aqui, de certo modo, mostra um dos propósitos do apóstolo Paulo nesse ministério, é que os gentios também fossem consagrados, fossem santificados. E digamos, esta ideia de como oferta, quer dizer, que eles também se entregassem aos senhores. Esse era o grande propósito. O verso 17 diz, tenho, portanto, motivo para me gloriar em quem? Em Cristo Jesus. Nas coisas concernentes a Deus. Motivo para me gloriar. E aqui nós vemos a alegria do apóstolo Paulo. Quando alguém se gloria, é porque está contente, está feliz, está bem, está alegre, não é? Paulo estava alegre. E estava alegre porque, retrospectivamente, ele via que o seu ministério teve frutos. Deus abençoou, houve resultados. É bom lembrar que esta carta de Paulo aos Romanos é escrita já quase no final do seu ministério. Em breve ele vai para Roma, não numa viagem missionária, mas sim sob prisão e sob escolta.
Mas Paulo pode olhar para trás e ver aqueles anos, foram 2 décadas de trabalho missionário dedicado, e os resultados que houve, e como isso, de facto, foi extremamente importante. E depois Paulo, no verso 18 e 19, coloca aqui aquilo que eu creio lhe terá dado grande prazer e que foi como que o catalisador dos seus esforços, da sua entrega. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. E os irmãos notem esta palavra, ou esta expressão, Cristo, por meu intermédio, tem feito. Paulo, por isso mesmo, ele gloria-se em Jesus e não nele próprio. Não nos seus méritos, não nas suas capacidades. E Paulo era, de facto, um homem com um vigor tremendo, com uma dedicação, com um zelo. E penso eu, talvez por isso mesmo, Deus olhou para ele e disse: alguém com esta dinâmica, com esta força, eu quero ao meu lado, não é? Não contra mim. E acaba por levar Paulo à conversão e à escolha, à eleição como ministro ou apóstolo aos gentios. Mas nota, tudo aquilo que foi feito, que Paulo fez, foi, na verdade, quem? Cristo a fazer por intermédio dele. Ou seja, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus trabalha por nós, ou melhor, trabalha em nós e faz com que as coisas aconteçam. Quando nós, em termos de ministério, dizemos: Senhor, que a Tua vontade seja feita, que Tu me uses, Tu te glorifiques na minha vida. Então, com isso, o que é que nós estamos a pedir ao Senhor? O Senhor faz grandes coisas usando este vaso. E, na verdade, a Escritura fala em vasos. Vasos de bênção, vasos para honra, mas também fala em vasos para desonra. Paulo foi um vaso para honra. Um vaso de bênção que o Senhor usou. E meus irmãos, eu gosto muito desta ilustração de vaso que a Escritura apresenta. Porquê? Porque o vaso é apenas o conteúdo. É apenas o conteúdo. É apenas o exterior. É apenas o molde. O que está lá dentro é que é importante. O vaso transporta o quê? Aquilo que se colocar lá dentro. Então, nós somos vasos. Mas aquilo que o Senhor coloca dentro de nós, para que nós possamos dar aos outros, é honra ou desonra? Da parte de Deus é sempre bênção. Mas Deus pode colocar a bênção em nós, para que nós possamos abençoar outros, mas se o nosso vaso for um vaso para desonra, essa bênção não vai chegar. Porque a pessoa, de certo modo, recebe a bênção, mas depois olha para nós e diz: ui, que vergonha. Não é? Que contradição, que incoerência. Tu dizes uma coisa, mas és outra. Da tua boca saem palavras que são, de facto, de grande exortação, de grande ânimo, de grande encorajamento. Mas a tua vida não mostra isso. O teu exterior não mostra isso. E, meus irmãos, nós só podemos ser bênção para os outros se deixarmos que Deus nos abençoe e Deus nos modifique, nos transforme. E é isso, ou foi isso que Paulo foi. Deixou que realmente Cristo o possuísse, o tomasse. E então Deus abençoou outros através daquele vaso que às vezes até se mostrava como frágil, não é? E lembro, meus irmãos, e os irmãos certamente também, quando eu referir, quando em Filipenses ele diz que
do espinho na carne. E depois o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Paulo orou e orou para que o Senhor tirasse aquele espinho. Nós nunca conseguimos saber que espinho da carne era esse. Alguns dizem que era a cegueira, que Paulo estava a ficar cego. Porque numa carta ele diz: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Quando nós escrevemos com letras grandes é porque já não conseguimos ver as pequeninas, não é? Não sabemos ao certo o que era aquilo. Mas Paulo teve que aguentar aquele espinho na carne, porque a graça de Deus iria suprir todas as suas necessidades. E ainda assim, Paulo foi bênção para os outros. Vamos ver aqui o final do verso 18. Daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para a obediência da parte dos gentios. E agora notem, ele faz aqui uma pequena lista de situações em que Deus abençoou os gentios. Através da palavra, através de obras, através de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Vamos ver em Atos capítulo 21, versículos 17 a 19. Atos capítulo 21. Versículos 17 a 19. É curioso porque antes deste versículo 17, tem ali alguns versículos que mostram que Paulo foi advertido do que lhe iria acontecer a Jerusalém se ele persistisse em ir lá. Só para recordar, Paulo está no caminho para Jerusalém para levar o quê? A oferta dos crentes da Macedónia por causa da grande fome que havia em Jerusalém. Mas veio aquele profeta Ágabo, verso 10, que mostrou que Paulo iria ser preso em Jerusalém. E por isso mesmo foi encorajado a não ir. Verso 17. Chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago e compareceram todos os anciãos. Quem era este Tiago? Tiago. Quem era este Tiago? Do que nós sabemos daqui, ele era uma das colunas fortes da igreja de Jerusalém. Depois da saída dos outros apóstolos, ele estava lá. Poderia ser este o irmão de Jesus? Poderia. Talvez não, neste caso concreto, mas porque há vários Tiagos, um deles irmão de Jesus com esse nome. E havendo-os soldado, contou-lhes, e agora vejam, uma por uma, as coisas que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Uma por uma, foram muitas. Mas as coisas que Deus, por seu intermédio, fizera entre os gentios. Meus irmãos, Paulo gloriava-se em Cristo exatamente por causa disso. Ele dava glórias a Deus por causa daquilo que Deus fazia por intermédio dele, ou através dele. Não é? Ouvindo eles isto, verso 20, glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei, e têm sido informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, a isto? Saberão que é chegado. E Tiago aqui está a advertir, de facto, Paulo de quê? Do perigo que vai encontrar. E esse perigo viria de onde ou de quem? Dos judeus. Dos judeus, não é? Mas é interessante ali aquela parte final do verso 19, não é? Uma por uma as coisas que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Vamos voltar a Romanos, capítulo 15, e mais versículos vos poderia mostrar,
de sinais e prodígios que o Senhor fizera. Mas aí teríamos quase que correr todo o livro, uma boa parte do livro de Atos dos Apóstolos, porque isso ia acontecendo, estava lá, não é? Verso 18, Romanos capítulo 15, verso 18. Aliás, não, verso 19, porque é a parte final agora. Pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. E agora note, de modo que, desde Jerusalém e arredores até à Ilíria, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Bom, todos nós sabemos onde é que está localizado Jerusalém, onde estava e onde está. Na Palestina, em Israel, lá no monte. E o que é isto da Ilíria? Alguém sabe? Portanto, ele foi desde Jerusalém até à Ilíria. Se eu vos disser assim, Listra, Icónio, Galácia, Derbe, é aonde? Naquilo que é hoje a Turquia. Na altura era a Ásia Menor. E Ilíria, o irmão já disse, Macedónia. Até chegar lá acima, apanhando inclusive uma parte que é hoje a Macedónia, existe sim, é uma das 9 repúblicas da ex-Iugoslávia, uma delas Macedónia, Croácia, as Bósnia, a Herzegovina, Sérvia, por aí fora, então a Macedónia e também a Albânia. E eu pergunto, alguém consegue identificar no mapa a Albânia? Digamos, é pensar em Roma, aquela bota, não é, da Itália, pensar na Itália, do outro lado do mar Adriático tem a Albânia e um pouco mais acima então a Macedónia. E Paulo foi desde Jerusalém até lá. E foi sempre pregando o Evangelho. Portanto, quando Paulo está a dizer aqui até a Ilíria, ele ainda não chegou a Roma, certo? Foi até ali. E Ilíria, Macedónia, a Grécia, embaixo, e depois todas aquelas outras regiões para dentro. Não é? E o que é que ele fez? Tendo divulgado o Evangelho de Cristo. Divulgado o Evangelho de Cristo. Divulgar é dar a conhecer, apresentar, anunciar. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, e agora notem esse parênteses que ele coloca aí. Não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, já lá vamos. Portanto, ele procurou ir aonde o Evangelho ainda não tinha chegado. Era a grande preocupação dele. Procurando assegurar que, e a estratégia missionária do apóstolo Paulo, digamos, tinha várias características. Uma delas eu já mencionei há pouco. Quando Paulo chegava a um lugar, procurava a sinagoga. Mas nesse lugar onde Paulo ia, normalmente era primeiro um grande centro urbano. Paulo começava nos grandes centros urbanos. Aí havia maior concentração de pessoas, maior concentração de judeus. Normalmente uma sinagoga. E era por aí que Paulo começava. Mas aquilo era apenas uma forma de poder até levar alguns judeus à conversão a Cristo, aceitando. Mas Paulo logo saía fora da sinagoga e procurava chegar a outros. Porque, entretanto, a entrada dele na sinagoga e a agitação que provocava já era suficiente para criar interesse. Cria curiosidade. Não é? Ali à volta, o que é que está a acontecer? E os gentios começavam a aproximar-se. E Paulo anunciava-lhes o Evangelho e chegava junto deles. Depois, digamos, ele formava um núcleo. E esse núcleo, que muitas vezes se reunia, digamos, numa casa particular, os irmãos lembram-se, por exemplo, em Filipos, o que aconteceu com o carcereiro de Filipos?
Converteu-se. A igreja começou em casa dele. Foi juntando outros, espalhou-se. E quando Paulo, anos mais tarde, escreve a carta aos Filipenses, era uma igreja já dinâmica, alegre, animada. E, digamos, o mesmo por aí fora. Até que, certamente, Paulo depois consolida o seu trabalho. Paulo fez uma primeira viagem missionária. Quando ele faz a segunda viagem missionária, ele passa por onde? Pelos lugares onde já tinha estado antes. Para quê? Para confirmar os discípulos, para procurar consolidar-se, fortalecer e às vezes até para separar alguns que já tinham sinais de maior maturidade para serem líderes e ficarem responsáveis por aquele grupo, por aquela igreja. E passava então a novos lugares. Onde alguém já tinha pregado o Evangelho, e eu pergunto, alguém já tinha pregado o Evangelho? Quem é que tinha pregado o Evangelho em outros lugares? Quem mais pregava o Evangelho? Os apóstolos também, sim. E até alguém que, não sendo apóstolo, daqueles 12, isto já contando com a substituição de Judas por Matias, os irmãos lembram-se de um casal famoso, Áquila e Priscila. Eles também pregavam o Evangelho, não é? E por onde eles passavam e pregavam o Evangelho, Paulo já não precisava depois de ir lá para pregar Evangelho, que não era mais do que o mesmo, não é? Então, havia tantos lugares para pregar o Evangelho, Paulo ia a esses outros lugares. E, finalmente, então, o verso 21. Já agora, final do verso 20. Para não edificar sobre fundamento alheio. E esta ideia aqui de fundamento alheio leva-nos ainda a pensar um pouco. Será que, por exemplo, quando Áquila e Priscila pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, eles lançaram fundamento. Quando Paulo aqui diz para não lançar ou não edificar sobre fundamento alheio, quer dizer que era alheio no sentido de ser estranho, no sentido de não ser verdadeiro? Era isso? Como é que está na vossa tradução? Final do verso 20. Fundamento alheio, não é? O alheio aqui não é alheio no sentido de ser estranho. É alheio no sentido de ter sido feito por outro, não ele. Portanto, era alheio para ele. Mas isso não significava que fosse um evangelho estranho, adulterado. Portanto, se o evangelho já foi lançado, os fundamentos estão lá, e os fundamentos eram os mesmos que qualquer apóstolo pregava, certo? Porque era o fundamento quê? Era Cristo. Então, Paulo não precisava de ir lá para voltar a colocar esse fundamento. O fundamento já lá estava. O que era preciso depois era crescimento, era edificação. O verso 21 diz: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 52, uma profecia que pode estar na base disto que Paulo disse. Isaías 52, versículo 15. Os irmãos encontram Isaías 52. Antes de irmos ao versículo 15, vejam o versículo 7. 7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés. E depois a seguir, ele de facto vai no sentido de uma santificação, de uma restauração espiritual.
E chega ao verso 13 e diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Assim, ele espantará muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Terá sido este o texto que estava na mente do apóstolo Paulo quando em Romanos, capítulo 15, verso 21, ele escreve: assim como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. E quem são estes? Ou quem eram aqueles? Eram os gentios, os reis de outras nações, os povos de outras terras. A esses nunca tinha sido anunciado, mas iriam receber esse anúncio. Mas depois Paulo até diz aqui, aquele a quem não foi anunciado o verão. Não é o verão tempo, não é o verão sazonal, não é? O verão, vê-lo-ão com os seus olhos. E eu pergunto, não estamos nós aqui também, como gentios? Não temos nossa esperança de um dia vermos quem? O Cristo ressuscitado? Aquele que não ficou na sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou? Nós que não éramos povo, somos povo hoje. E iremos ver com os nossos olhos o Cristo que foi trespassado, o Cristo que foi morto, que foi sepultado, mas que ressuscitou. Os nossos olhos o verão. E aqueles que não ouviram entenderão. E nós hoje entendemos estas coisas. Porque o Espírito do Senhor está conosco, derramado sobre nós, para que nós possamos entender aquilo que muitos não entendem. E, meus irmãos, deixem-me dizer, este é um privilégio tremendo. Os irmãos, vejam o privilégio que cada um de vós tem e pensem em familiares vossos que não entendem nada da palavra do Senhor. Pensem em colegas, em amigos, em vizinhos e como eles estão de olhos tapados. Têm os ouvidos tapados. Nós falamos, anunciamos, mas eles não ouvem. Nós mostramos aquilo que Cristo faz e continua a fazer e eles não entendem.